aquela pessoa que sempre faz, acontece, chegava, colocava a mão, treinava, acontecia. De repente, quando eu dormi, eu acordei e eu não conseguia mais andar. Do Travou nada? as minhas Travou? pernas daqui pra baixo. Eu não conseguia ter os movimentos da minha perna. Olá, estamos começando mais um episódio do Pelicancast. Esse programa foi idealizado para você, para trazer informação, insights e bastante conhecimento, para que a gente possa evoluir em conjunto. E hoje a gente está com uma entrevistada fantástica, Ligiane Medeiros. Tudo bem, Ligiane? Como vai você? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né, gente? Melhor agora. E gratidão por você ter vindo para a nossa entrevista, né, para a gente poder trazer um pouco de informação interessante sobre a parte de vendas. Mas antes de entrar nisso, eu quero saber da sua história, porque eu sei que é uma história bem interessante, né? Você teve vários desafios e você transpôs cada um deles, né? E você pode contar um pouquinho pra gente de como foi isso? Com certeza. É muito importante, né, quando a gente fala em compartilhar a história. Bora lá então? Bora. Senta que lá vem a história, coisa rápida. Temos pelo menos 30 minutos tranquilos, hein? E sabe o que eu Acho penso? que vai ser pouco até. Não, eu penso assim, sabe, que pra quem começou na limpeza, né? Com 18 anos eu comecei a trabalhar na limpeza. Eu pergunto pra você, quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos aqui? E eu com 18 anos, como sempre, né? Sonhando, querendo conquistar, querendo algumas coisas melhores. Com 18 anos, o que eu sabia fazer? Eu comecei a trabalhar na limpeza. Eu fui pedir emprego, que eu consegui na limpeza. Então, o que eu falo pra você que tá me ouvindo agora? Não importa como você começa, onde você está, como foi sua história, como é a sua jornada, onde você foi criado ou criada. O que importa é o desejo e o sonho que você tem dentro. Então, eu comecei com 18 anos. Eu não sei quem vai lembrar de quando o salário mínimo era de R$190. Nossa, faz um tempinho. Vai lembrar, né? Vai. Então, a gente já sabe que já passou dos 40 aqui. E foi assim. Então, quando eu fui, né, arrumar meu primeiro emprego, R$190, e eu pensei, embora era muito dinheiro, eu não conseguia ver que eu ia conseguir muitas coisas, conquistar. E desde então eu fui procurar outras formas para fazer grana. Então eu comecei a negociar motos. Então eu via quem queria comprar, quem queria vender. Porque com 18 anos ganhei R$190, eu tinha nem dinheiro para comprar uma moto, né, gente? Então foi assim que eu comecei a minha jornada empreendedora de vendas, negociação. Negociava quem queria comprar, quem queria vender, ganhava uma comissão por isso. E essas comissões me levaram a conquistar o que eu tenho hoje, né? Fui conquistando algumas coisas através da venda. Então, fiz 2 faculdades, estudei bastante. Então, assim, as negociações me proporcionaram comprar algumas coisas. Principalmente, abrir uma oficina. Então, com 20... E isso foi em que cidade? Você não é de São Paulo? Cacoal. Não Cacoal. sou. Eu sou de Rondônia. Nasci em Ji-Paraná, mas eu morei em Cacoal há muito tempo. Então, com 23 anos, que eu abri a oficina de moto. Então, meu primeiro negócio físico, eu abri com 23 anos. Quer dizer, em 5 anos você saiu da parte de limpeza, foi uma dona de uma... Isso, continuei trabalhando na farmácia, né? Limpando a farmácia, depois eu fui crescendo lá dentro. Você trabalhava na parte de limpeza dentro de uma farmácia? Trabalhava na farmácia. Legal. E na farmácia eu aprendi muitas coisas também com relação a empresas. Com 23 eu abri a oficina, não saí da farmácia, mas eu montei a oficina. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que você entende de oficina? Zero. Eu não entendia de oficina. Mas eu entendia de gente, eu entendia de gestão. Então eu precisava de ter o dinheiro. E a primeira empresa eu abri com a linha de crédito DDO, você conhece? Não. Dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros? Isso é boa. Você já conhece a linha de crédito DDO? Então, dinheiro dos outros. Boa. Eu já entendi algumas coisas, então eu montei a oficina. Meu pai, gratidão pai e mãe, eles pegaram uma grana no banco na época, financiaram lá pra mim.
E eu fui buscar no meu estado o melhor pesista, o melhor mecânico. Então eu fiz uma proposta para o pessoal vir do estado, então era de outra cidade, então eu trouxe, fiz uma proposta legal. Quando eu montei a oficina, eu já montei a oficina com um time bem bacana. Então, quer dizer, você evidenciou o time, prestação de serviço de qualidade. Mas, Ligiane, para você ter esse tipo de mentalidade já, você chegou a fazer curso nessa época ou é de você mesmo isso? Já tá Não, no seu... eu tinha vontade de ter. Então e aí eu tinha você viu vontade os de ter melhores oficina. caminhos para chegar nesse objetivo. É porque No caso, formar uma eu gastava equipe. uma grana com oficina para poder arrumar as motos, Tá. para vender. E eu também corria de moto. Meu Deus. Então, eu gastava uma grana para poder correr de moto. Eu pensava, como que eu vou fazer para não tirar do meu investimento e ter uma renda com isso? Foi onde eu abri A oficina. a oficina. Legal. Então, dos 18 aos 23 anos já tinha uma oficina. 23 abri a oficina. Com 26, aí eu fiz informática, né? Fiz ciência da computação. Depois eu fiz farmácia, porque eu continuei trabalhando na farmácia. Gostei muito da área de humanas ali, farmácia. Com 26 anos eu me formei como farmacêutica. Isso. Legal. O que eu queria fazer quando eu me formei? Abrir uma farmácia. Óbvio. Acertou, bingo. Então foi assim que eu fiz. Com 26 anos eu já tinha um tempo de experiência com farmácia. Já era formada. Então eu fui estudar o estado, qual cidade comportaria uma farmácia dentro do valor que eu tinha para investir. O que eu tinha para investir naquela época. Eu tinha 2 carros, uma moto, ao dinheiro da oficina. Sim. E depois que eu vendi tudo, que eu fui negociar a farmácia certinho, ainda me faltaram 250 mil reais. 250 mil. Imagina Gente, que pra vocês época era imaginam bastante. isso, né? Eu tinha 26 anos. Pra hoje, eu nem sei hoje quanto que daria isso em grana, né? São mais de... realmente é bastante. Já é bastante, né? Hoje já é muito dinheiro, né? Imagina na época. E eu peguei na E época... como é que você fez para conseguir driblar essa dificuldade? Peguei 250 mil no banco. Não foi DDO, E mas... adivinha? Foi. Foi DDO. Eu virei pro meu pai e falei, pai... Tem uma notícia para você. Preciso que o senhor me assine um papelzinho lá no banco e dê a escritura da casa lá, dê a casa do senhor de garantia. Então, foi assim que eu consegui a farmácia também. Vendi as minhas coisas que eu tinha. Peguei 250 mil no banco para pagar em 5 anos. E aqui entra o ponto que eu falo, né? Do empreendedor, do empresário. A fé. A fé é a certeza das coisas que você não vê. Uhum. Muitas vezes você fica pensando, se acontecer algo, eu vou fazer isso. Quando tiver isso, eu vou fazer aquilo. E naquela época, eu não tinha opção. Você tinha que Peguei fazer. 250 mil no banco para pagar em 5 anos. Eu tinha 5 anos para pagar, não tinha opção. E se não der certo? Meus pais iam perder a casa deles? Mas só o movimento que você fez de empreender, de abrir a farmácia, fazer todo o movimento de venda, né, gerar dinheiro, mais recursos dos seus pais, já é um movimento de fé, né? Sim, é verdade. Isso que eu falo para as pessoas, sabe? Assim, se você tem um desejo muito forte, acredita no que você faz e faz as coisas certas e se dedica para aquele negócio dar certo, pode até não acontecer como você gostaria, mas no final dá tudo certo. Sempre dá tudo certo. Né? No final dá tudo certo, né? Se não é do jeito que você quer, porque às vezes a gente não está preparado para aquilo ainda e ia prejudicar a gente ainda mais, Sim. né? Mas sempre dá certo, né? Sim. Mas e aí, me conta, como é que foi a tocar a farmácia aos 23 Foi anos? desafiador, não foi fácil não. Foi bem desafiador, mas graças a Deus, assim, eu consegui, durante 5 anos, quitar a casa dos meus pais. Com 30 anos eu fui reconhecida a mais jovem empreendedora da minha cidade. Na época eu já estava com 3 empresas, né? Tinha uma outra farmácia, um salão de beleza. Você empreendeu em outras áreas também. Isso, aí eu fui buscando o que era tendência de mercado e eu fui montando, né? Foi vendo as oportunidades e aproveitando. Isso. Aí também montei o correspondente bancário da Caixa dentro da farmácia. Na época tinha, né? Tinha mesmo. Fui correspondente bancário, então eu vendi muito habitacional também, Minha Casa Minha Vida, fazia
muitos movimentos naquela época. Você tinha outros produtos, então, linkados ao seu produto principal, vai? Isso. Eu buscava o que era Buscava tendência. recurso. Isso. Aí, o que é tendência? Saúde, bem-estar, lembra? Cosmético, saúde, bem-estar, beleza. Naquela época era tendência. E eu fui pesquisando. Falei, não, o que é mais barato? Montar uma academia ou um salão? Não, salão. Então, fui montar um salão de beleza. E aí eu fui desenvolvendo. O que eu pensei? Eu treinava o time e a empresa, né? E colocava na empresa e eu gerenciava tudo isso. E depois de 5 anos eu já tinha, assim, quitado a casa dos meus pais, devolvido, né, a casa deles. O Quitou o banco. Quitei o banco, né? Sim. É porque você quita Devolveu o banco, aí libera devolve. a casa. Uhum. Perfeito. E nesse movimento eu já estava assim, fazendo uns projetos maiores para construir a farmácia, comprar outras coisas. Já tinha investido em alguns outros imóveis, alguns outros terrenos. Legal. Então, assim, Lígia, o que você fez? Gente, eu nunca... cada um tem onde investir, né? Então, eu sempre olhava. Meu pai falava assim, quem investe em terra nunca perde. Então, Já ouvi muito isso. Não é? Eu acho que ficava com esse Imóvel. negócio da minha cabeça. Então, eu comprava consórcio, comprava um terreno, dali a pouco... Sabe, juntava uma grana, comprava um terreno, construía... E fui fazendo esses movimentos. Mas tudo eu falo que foi com a venda, com a negociação, com essa construção. E você passou alguma dificuldade financeira nesse período de construção desse patrimônio, desses negócios? Para começar a farmácia, sim. Coisas que meus pais não sabem ainda. Vamos saber agora? Eu passei muitos desafios. Passei. Porque eu não tinha opção, eu precisava pagar o banco. Okay. Então... Eu falo que tinha dia que eu tinha que escolher entre comprar o medicamento e pôr na prateleira ou comer. Entendi. Porque com o dinheiro eu comprava o medicamento, isso dobrava, triplicava, vendia e aí sim. Mas eu falo que Deus é tão maravilhoso que eu nunca passei dificuldade, assim, fome. Porque de alguma forma Ele preparava alguma coisa pra mim. Então eu passei dificuldade nesse primeiro momento. Gente, eu comia ovo. Eu falava assim, era só por um tempo. Às vezes eu comia muita sardinha com milho, sabe? Comprava 2 latinhas e comia. E aí eu falava pros clientes. E eu percebi num gap da farmácia, no horário de almoço, que tinha 1 horinha, que não vinha muito cliente, sabe? Então eu revezava meu horário de almoço com um colaborador meu, com um balconista. Ele ficava e eu pegava os aparelhos de pressão, ia na casa de um ou outro cliente medir a pressão. Quando? Na hora do almoço. Você usava a técnica... Gente, é só você pensar o que você pode fazer dentro do seu modelo de negócio que você vai conseguir o que você precisa para aquele momento. Aí o pessoal de uma cidade pequena, acho que todo mundo era pequena, Sim. onde você estava, todo mundo se conhece. E era legal porque ninguém sabia da minha realidade. Sim. Porque para as pessoas eu era empresária, doutora, que tinha farmácia e tal. Mulher de sucesso. Mas só eu e Deus sabia quais eram as quanto dificuldades que eu tinha que ralar para conseguir pagar a conta. E ali você já ia medir a pressão e já filava um almoço junto com o convite, imagino eu. Ele falava assim, doutora, já almoçou? Aí eu falava assim, ainda não, mas só vim rapidinho aqui. Que bonito. Não, vamos comer primeiro. E assim foi indo, assim sabe? Eu fui me desenvolvendo dessas formas, até Deus ir preparando outras formas para poder levantar, né? Você então é uma sonhadora nata, né, Lidiane? Pelo que eu vejo. O que você, assim, qual é a dica que você dá para alguém que está passando uma dificuldade financeira muito grande, seja no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida? O que ela faz para mudar a chave e criar uma vida de riqueza? Né? Isso não quer dizer que ela não vai ter os seus percalços, não vai ter as suas dificuldades, né? Para que a gente possa... Isso faz parte da vida, né? Para a gente poder crescer. Total. Mas o que você diria hoje? Alguém posso que tá então só falar de um outro, quais as dificuldades, né? E lembra que eu falei do correspondente bancário? Sim. Esse correspondente me trouxe muitas coisas boas. Para a sociedade estava tudo muito bem, até eu achei que estava bem. Mas na mesma hora que ele me atraía gente, clientes e movimentos, também me atraíram muitas coisas que não foram tão boas. Ah, é? Me atraíram muitos assaltos.
Então eu fui assaltada, não foram nem uma, nem 3, nem 5, nem 7, foram 9 vezes. 9 vezes. E todas as vezes eu estava ali. Então, por algum momento, essa jovem sonhadora, eu falo que a vela do barco virou por algum outro caminho. E eu não entendia os movimentos, eu não entendia o que estava acontecendo. Que é aquela pessoa que sempre faz, acontece, chegava, colocava a mão, treinava, acontecia. De repente, quando eu dormi, eu acordei e eu não conseguia mais andar. Do Travou nada? as minhas Travou? pernas daqui para baixo. Eu não conseguia ter os movimentos da minha perna. Das minhas pernas. Então, mais do que passar dificuldade de não ter dinheiro e buscar outras alternativas, mas eu ainda estava andando, eu estava com saúde. Naquele momento eu vi que parece que as coisas não fariam mais sentido. A gente sabe? vê também que não tem controle sobre nada, né? Nada. Então, eu acho que na minha jornada inteira, o ponto chave, assim, que eu falo, qual o momento que foi sua virada de chave? Foi nesse momento que eu me vi sozinha, morava sozinha, em outra cidade, longe dos meus pais. Tinha muitos clientes, muitos amigos, porém, não tinha quem pudesse me acompanhar. Tinha que parar ali. Você tem noção? Você acordar, não conseguir andar, Imagina o desespero. ter que ligar pra vizinha e falar: vem me ajudar aqui em casa que eu não tô conseguindo andar. Não conseguia comer, não conseguia ir ao banheiro. Literalmente eu fiquei assim, estagnada, sabe? E o que você acha que aconteceu? Você teve um diagnóstico ou algo assim? Foi um transtorno pós-traumático na época, acho que por conta dos assaltos. Eu não percebi o meu corpo gritando, porque trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu falo pra você, não sei que momento você está de sua vida, mas se você está com saúde e está andando, comece a cuidar de você. Nós temos 4 mundos, né? Espiritual, mental, emocional e físico. E naquele momento eu me vi quebrada nos 4 pilares. Me afastando de Deus, porque eu comecei a questionar algumas coisas. Emocionalmente quebrada. Balada. Mentalmente nem se fala, porque eu tinha medo de sair de casa, com medo do que iria acontecer. E fisicamente ao ponto de ficar travada numa cama mesmo, paralisada. E essa situação física sua de limitação ficou por quanto tempo? Eu fiquei uns 4 ou 5 meses, Nossa, assim. então até para Foi os uma negócios, eternidade. imagina, foi uma eternidade para a sua vida. Foi onde eu quebrei. Eu tinha feito um projeto muito grande, eu tinha dado mais de R$1 milhão de garantia para o banco na época. Olha que loucura, né? De repente eu peguei 250 do meu pai, de repente eu já tinha R$1 milhão de garantia de imóveis para o banco. Estava alavancando o negócio, né? Eu estava alavancando o meu negócio quando eu buguei. Hoje tem o burnout, né? Que as pessoas falam, mas naquela época eu não tive esse nome como diagnóstico, assim. Tá. E aí foi assim, fui acabando Isso. com tudo. 5 meses você quebrou, então. O que você tinha construído em anos. Inconscientemente, nada daquilo fazia sentido. E eu fui vendendo o que dava, fui fechando o que dava. Eu não consegui, fiquei com a farmácia maior, que tinha correspondente, claro, né? Que era o meu pão ali. Sim. Fui vendo o que dava pra fazer. E chegou um momento que nada mais fazia sentido. Nem viver mais, sabia? Não tinha mais Não. esse amor pela vida, né? Porque não fazia sentido para uma pessoa que trabalhei, saí candidata na minha cidade, fui primeira suplente, fui diretora da farmácia regional, fiquei um tempo ali também Muito na secretaria. ativa, né? Muito, e de repente... Mas Deus falou pra você, pode parar. Não é o caminho. Pois é, e eu não entendia. Porque na minha cabeça eu achava que eu também não sabia fazer muita outra coisa, né? Eu só sabia farmácia, empreender e as outras coisas eu não sabia, mas eu gerenciava. Eu direcionava o time e o time ia Você fazendo. passa quase como uma fase de luto, né? Por tudo que você está perdendo, por tudo que você está desfazendo, porque você acha que aquele é o caminho. Eu tive uma situação mais ou menos similar. Eu sou formado em Direito, né? Sou advogado. Mas o que aconteceu? Por um período da minha vida, eu achava que a única solução que eu teria para ter uma vida mais estável, cuidar de mim, da minha família, era me tornar um juiz de direito.
E isso, com o apoio da minha esposa, eu deixei 2 anos da minha vida de lado e eu estudava 12, 14 horas por dia. Uau. E estava tendo uma baita progressão. Só que chegou em 2 anos, eu ia fazer as provas e eu não enxergava a prova. Que isso? A minha visão ela embaralhava e eu não conseguia enxergar a prova. Eu fechava um olho, fazia a prova, dava dor de cabeça. E eu achando que eu estava corpo falando, né? Falando. E no momento que eu tive que tomar a decisão de falar assim, ó, não vou mais, eu tenho que sair, tenho que trabalhar, tenho que colocar dinheiro em casa. Isso foi muito difícil, porque eu achava que eu estava condenado ao insucesso, né? Eu não ia ter outra qualidade para trazer para o mundo, para poder trazer recurso, para, né, ser pago por isso. Então, assim, a minha crença limitante naquela época era muito forte, né? Então, e foi um luto mesmo, ter que deixar esse caminho, né? Imagino que foi o que passou com você também. E foi nesse momento. Tem Esse uma momento depressão? de inflexão, né? É, Entrei em depressão. depressão, imagino. Entrei em depressão ao ponto de não querer sair do quarto, ao ponto de não querer viver, ao ponto de pensar como é que eu ia sair desse mundo, me tirar daqui. Que a dor é tamanha, né? É. E eu, ao mesmo quem está tempo... passando por isso, a gente pode até dizer, tudo passa, né? E não desista, não. Continue, porque Deus está olhando por você e tudo vai dar certo. A gente tem certeza disso. Sim. Né? E nesse momento eu entrei em depressão, sim. Eu não entendia muito, mas eu não queria fazer mais nada. E foi onde eu cansei, sabe? Eu cansei e falei com Deus, assim. Tive um momento muito eu e ele mesmo. Eu orei e falei, Deus, se o Senhor tem alguma coisa pra mim nesse mundo, me tira daqui dessa cama. Porque se o Senhor não tirar, eu vou tirar. Eu tava, assim... Chegou no limite. Já decidida, exato. E a conversa foi direta, né? Foi. E a resposta momento, também. Foi muito louco, porque eu orei e doía muito, né, minhas costas. Eu coloquei a mão nas minhas costas e eu orei assim com toda a minha alma. Me lembro como se fosse hoje. E naquele momento eu tive um reencontro com Deus. Meu corpo arrepiou inteiro e eu escutei uma voz, sabe? Levanta. Nossa. Levanta. E foi onde eu levantei. Aí eu levantei, comecei a andar um pouco torta ainda, mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu ria, porque eu entendia que tinha alguma coisa pra mim. Minha vida não tinha acabado ali. E o que eu falo muito pras pessoas é sobre isso. Não importa o que você tá passando, sabe? Você tá aqui ouvindo, né? Eu. Então, é uma fase, vai passar. Vai passar. E não importa de onde você sair, onde você tá, o importante é que vai passar. E naquele momento eu levantei da cama. E foi onde eu fui pra frente do espelho. E eu comecei a falar comigo. E ali foi onde eu criei a técnica Salve-se. E como é que é essa técnica? Vamos um minutinho para enxugar as lágrimas? Tô chorando. Tá fácil, hein? E eu me vi assim, sabe? Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa pra mim. Mas como é que é essa técnica? O que você fez nesse momento tão importante? As pessoas, às vezes, elas querem ser ricas, né? Eu te pergunto, você quer ser rico? Quer ser rica? Eu quero. Quer? Primeiro passo, a gente tem que estar vivo. Primeiro passo. Tem que estar vivo. Tem que estar viva. Sim. E naquele momento eu comecei a buscar entender o que acontece com a cabeça do ser humano. Então fui buscar muito estudo, fui buscar muita informação, fui estudar neurociência, neuromarketing, neurovendas, fiz coach PNL, eu fiz muita coisa, muito treinamento de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para entender o que me levou de uma pessoa que sonhava, acontecia, onde colocava a mão as coisas acontecia, de repente estava nesse fundo do poço sem vontade de viver. E foi assim que eu fui criando a técnica Salve-se, né? Então, rico quer ser rico, mas vamos ficar vivo primeiro? Então, Bora. Como que a gente faz para ficar vivo? Papel e caneta na mão, essa é a hora de você anotar, viu? Muito bom. Anota aí que eu vou anotar aqui. Anota aí. O primeiro, o S, É o né? S. De Salve-se, é oração, silêncio. S de silêncio. Eu comecei a buscar mais conexão com Deus. E tem a oração que é você com Ele. Uhum. Depois tem o A, Uau. de afirmações. Afirmações. Eu fui pra frente do espelho e comecei a falar palavras positivas pra mim. Embora eu chorava
Porque na mesma hora que eu tava falando palavras positivas, você vai sair dessa, você vai pagar as suas contas, você vai voltar a ter time, você vai voltar a treinar a sua equipe, você vai... E aquele momento eu comecei a falar palavras de afirmação, só que a nossa mente mente. Mente, ela não acredita. A sua mente mente pra você o tempo todo. E eu ia burlando a minha mente, falando palavras positivas. Você sabe que eu pratico isso também, Lígia. Assim, dia sim, dia não, eu tô na frente do espelho falando, você é maravilhoso, você é fantástico, é um empresário, é um ótimo apresentador, é um advogado de sucesso. Porque mesmo que às vezes você é feliz, você é saudável, mesmo que às vezes a gente não acredite naquilo, mas verbalizar, né, você começa a criar novas ligações de neurônios, né? Exato. E isso começa, essa realidade, ela começa a acontecer. Você tem mais autoafirmação, você tem mais, né, desenvolvimento, mais confiança. Parece que não, mas bom, os grandes coaches do mundo ensinam a fazer isso, né? Porque nós temos as sinapses neurais, né? Isso. Então, as sinapses neurais, no natural, ela está muito com... Imagina uma água que corre ali todo dia. Então, aquela sinapse vai ficando muito mais forte. Uhum. E aí, quando você traz algo novo, essa sinapse está muito mais rasa. Então, demora muito mais tempo, né? E aí, eu fui fazendo essa questão. As afirmações. Que bom que você faz também as afirmações. Viu, gente? Eu tô falando, dá certo o negócio. Ele vivencia isso. Mas aí, então leitura, você tem a silêncio, afirmação, o L de leitura. Ai, não gosto de ler, não tem problema, faz sem gostar mesmo, né? E Criança faz o que É gosta, adulto, né? faz o que precisa. Então, não tô falando para ler um livro por dia, nem no mês, mas só você vai criando ali uma página por dia, você vai criando novas sinapses neurais. Novas sinapses. Aí, leitura, o V. Visualização. Eu falo muito do quadro dos sonhos. Se você não tem quadro dos sonhos, se prepara, faça o seu quadro dos sonhos, porque a sua mente ela não entende o que é mentira, o que é real. Se nunca ouviu falar nisso, vai buscar, né? Porque tem tem no Segredo, né, do documentário, tem vários lugares, né? Exato. É e eu comecei a colocar numa cartolina verde as fotos e as imagens da vida que eu queria, do que eu sonho, do que eu quero. E eu faço isso desde então, há muitos anos. Puxa, que legal. Eu também. Então, aí, ó, viu? Bacana. E o E? O E de exercício. Ah, exercício. E talvez você fale assim, ai, Lígia, eu não tenho dinheiro pra ir pra academia. Não tem problema, não precisa ir pra academia. Pode caminhar, é de graça. Sim. Ou você pode estar igual eu, sem vontade nenhuma de sair na rua pra caminhar. E o que eu fazia? Cara, eu batia polichinelo dentro do quarto. Por quê? Porque enquanto farmacêutica eu entendia, quando você acorda, você está com seu cortisol em alta. Então, o hormônio do cansaço e estresse. Por isso algumas pessoas acordam e... Ai, bom dia, o que tem de bom? E quando você traz pro corpo essa, né, serotonina e endorfina, você começa... Aí você se prepara para ir pro game. Sim. Se prepara para aguentar a pancada do dia. Aguentar levar não aí, né? Porque quem trabalha com vendas... Tem que estar aí bem preparado em todos os sentidos. E o último C? O S é. O S é de Salve-se. silêncio também, só que é de meditação. Tá. As pessoas às vezes não conseguem silenciar a mente. Então, oração, você com Deus, meditação, você com você. E o E da escrita. Okay. Eu tenho meu caderno da gratidão do lado da minha cama, onde eu escrevo, sabe? Eu agradeço. À noite eu faço, né? Eu já agradeço o meu dia de amanhã. Que legal. Esse eu não faço, mas eu faço a escrituração daquilo tudo que eu vou realizar no ano. Ah, eu entendi. já faço uma projeção de tudo, quanto eu quero atingir, quais os objetivos. Mas eu vou começar a fazer da gratidão. Isso, faz o da escrita da gratidão. Faço mental, mas eu vou você fazer já escrita. agradece, escreve como que vai ser seu dia de amanhã, os negócios que você vai fechar, as coisas que você vai fazer, sabe, as pessoas que você vai se conectar. Porque eu tenho umas paradas assim comigo e foi o que deu certo e dá certo e eu faço desde então. Legal. Gia, nosso tempo está Essa é a minha acabando, técnica. infelizmente, mas é que assim, nossa, eu tinha tanta pergunta para fazer para você. Ai, meu Deus. Mas pergunta alguma coisa aí, Mas eu queria saber sobre a parte de venda, seu trabalho Tá. agora, porque eu sei que você tem a empresa Conecta Treinamento, certo? Isso. O que você está fazendo hoje? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você para saber do seu trabalho e que treinamento é esse? Que é um treinamento de vendas, né? Como é que você desenvolve isso? Legal. Tem o Instagram, né? Tá? Qual que é? Ligiane Vendas. Tá? O pessoal vai Ligiane poder ver aqui, a gente vai colocar. Vai ver, né? Tá.
Quando aconteceu isso comigo, o que eu entendi? Eu era muito boa em vendas, só que eu não tinha um time bom quanto eu, senão eu teria quebrado. Foi onde eu entendi a importância de ter um time treinado. Tá. Então hoje, se os empresários entenderem que eles tendo um time treinado, o negócio não vai depender só deles, ele vai começar a ter um negócio de fato. Porque a coisa é você ser empreendedor, outra coisa é ser empresário. Empreendedor, ok, a gente empreende com a força do braço e com a força da vontade. Empresário, ele precisa entender de gestão financeira, gestão de negócio, gestão de pessoas, né? Então, muito mais completo. Entra muito mais outras gestões. Então, hoje eu treino o time de vendas. Lígia, eu quero treinar o meu time. Eu já tenho time, eu quero que você treine o meu time. Ok, eu vou entender o teu modelo de negócio e a gente vai treinar o seu time. Legal. Lígia, eu tenho um infoproduto, eu tenho uma mentoria, eu tenho alguma coisa para vender assim. Eu preciso de closer. Eu tenho uma formação de closer, eu tenho closer na minha comunidade. Para quem não sabe, o closer é aquela pessoa treinada que é para fechar o negócio. Isso. Ok. Ele vai fechar a venda. Então, as pessoas me procuram querendo closer. E eu trago a oportunidade para quem está na minha comunidade. Legal. Então, as pessoas, ou elas vêm para a comunidade, ou elas vêm para entender sobre vendas, ou que eu treino o time delas de vendas. Bacana, Lígia. Uma pena, você Tá vai ter que bom? voltar um pouco mais aqui para a gente falar um pouco sobre a parte de vendas, que eu acho que é fundamental. Né? Mas é importante que a gente mostrou um ponto de superação, né? Um ponto que você teve de grande dificuldade, né? Até um limite físico, mas que essa conversa com Deus mudou a sua realidade. Né? Espero que muitos aqui tenham essa conversa também, se já não tiveram. Né? Só que eu tenho uma perguntinha para você. Vamos imaginar que todo esse material que você gerou, que você criou, todo o podcast que você participou, as entrevistas, seus livros, né, seus cursos, suas mentorias, elas vão se perder. É seu último dia aqui no planeta Terra. Quais 3 recomendações ou qual verdade, né, você deixaria para as pessoas te conhecerem para que elas tivessem uma vida feliz, saudável e abundante? 3 pontos. 3 pontos. Que eu deixaria para as pessoas. Como que elas tocariam a vida delas, que importância que elas dariam a determinado assunto. Legal. Primeiro ponto, acreditar em Deus. É isso que eu ensino, né? Eu falo que abaixo de Deus foi a venda que me curou, me libertou e me transformou aqui. Então eu entendo que eu vou colocar grana no bolso dessas pessoas através das vendas, mas abaixo de Deus. Então primeiro Deus, depois você. Quando você confia em você, tudo vai bem. Eu posso dar o melhor produto ou serviço na sua mão. Se você não estiver bem, não tem negócio. Você não vai vender. O problema não é o negócio ou o produto ou serviço. É você que não está bem neste momento. Então, primeiro ponto. 4 mundos. Espiritual, mental, emocional e físico. Então, acredite em Deus, né? No que você acreditar ali, algo espiritual. Trabalhar o seu mental, trabalhar o seu emocional e trabalhar o seu físico. Seu corpo precisa aguentar. Você viu o que aconteceu comigo. Teu corpo precisa aguentar. Você precisa estar forte, né? Exato. Então não existe... Uma alma forte habita um corpo forte. Exato. Então acreditar em Deus, em você. E honrar a sua família. Perfeito, Lígia. Honrar a família. Muito obrigado. Agradeço a sua participação. Né? Espero que você possa voltar mais vezes. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar ainda. Sim, né? espero então. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado por acompanhar nosso episódio. Com vocês, Ligiane Medeiros, né? E sigam a gente no Instagram, no Pelicancast e no YouTube. Aliás, tem um presente para você. Ai, que chique! Nós temos uma empresa uma honra. Que é a camiseta Pelicancast, né? É a marca Pelicancast. É uma camiseta que a gente gostaria de ensinar hábitos como salve-se, né? Como alguns hábitos para uma vida extraordinária. E ela está trazendo isso, né? Ela é um amuleto de transformação e de força. Ai, gratidão. Deus abençoe pela... Deus abençoe você. Ai, tô chorando. Deus abençoe pelo convite, pelo movimento. Que Deus continue te usando, abençoando Amém. Você, né? Tua família, toda a equipe. Sim, porque a gente sabe que eles são maravilhosos. ninguém chega sozinho, né? Que tudo acontece. Ai, que Espero chique! que você goste. E vai servir em mim, hein? É isso aí. Pode Pode. ficar assim? Muito obrigado. Pode, claro. Ah, tô. Bom, pessoal,
Até a próxima, né? Amei. Segue a gente. Até a próxima!